Olá, ouvintes do podcast Jurídicos Advocacia, eu sou a Tatiana Casarino e hoje eu vou analisar juridicamente o caso do cancelamento do casamento no programa Fábrica de Casamentos do SBT. O programa Fábrica de Casamentos parou na justiça, entenda o porquê da condenação da emissora e da produtora do programa no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nesta primeira parte, vamos analisar o caso, os elementos gerais do caso e os tópicos da defesa do SBT e da produtora do programa. O caso, em análise na Justiça, se deve a um casal que foi selecionado em meados de 2016 para participar do programa. Este casal, assim que foi selecionado, começou a convidar pessoas para participarem da cerimônia de casamento que ocorreria no SBT. Começou a convidar familiares, amigos, parentes, criou um site para a divulgação da cerimônia, com um mural de recados e tudo mais, passou a receber presentes e tudo estava sendo planejado para a ocorrência deste casamento. Nós sabemos que o programa Fábrica de Casamentos é um programa bastante glamuroso, que trata o casal como se fosse rei e rainha, proporciona o melhor vestido para a noiva, um bolo de casamento grandioso, exótico. O local da cerimônia é maravilhoso, é chique, elegante. Tudo é o melhor. É como se tudo fosse um conto de fadas. O buffet é o melhor que tem para ser oferecido para uma cerimônia, o casamento é extremamente luxuoso e tudo é bancado pelo programa. O casal estava muito feliz com a realização deste sonho por ter sido selecionado para participar deste programa e teria a cerimônia do seu casamento televisionada. Acontece que o casamento não ocorre de maneira rápida como o público e o telespectador pensam. Os 7 dias de gravação são espalhados em intervalos de vários dias, o que leva um tempo mais demorado até ocorrer a cerimônia. Não é tudo em uma semana, como parece ser no programa. O casamento não acontece de forma mágica, num passe de mágica em 7 dias corridos. Não, os 7 dias de gravação são espalhados. E quando faltavam 24 dias para a celebração do casamento, a produção simplesmente cancelou a cerimônia sem grandes justificativas, alegando ao casal apenas problemas de cronograma. O casal ficou muito chateado, tentou procurar a produtora do programa, mas as ligações do casal não eram atendidas, as mensagens no aplicativo de mensagens WhatsApp eram ignoradas e o casal ficou desesperado, começou uma corrida contra o tempo. O casal até inicialmente tentou bancar o buffet por si próprio e a cerimônia por si próprio, mas eles não tinham condições financeiras para tal. Quando o casal descobriu os altos valores da cerimônia, o casal se assustou. E os noivos, que aqui eu vou chamar a noiva de TP e o noivo de SS, os noivos começaram a ficar assustados e desesperados, porque tiveram que cancelar tudo, avisar todo mundo que a cerimônia não ia mais acontecer, contar para a filhinha de apenas 8 anos de idade que o conto de fadas havia sido cancelado, devolver presentes já recebidos, porque sim, o casal já tinha inclusive recebido presentes de convidados. O pai da noiva morava fora do Brasil, teve de comprar passagens aéreas para vir com a esposa da Espanha. Tudo estava na expectativa da ocorrência desse casamento, então a frustração pelo cancelamento do casamento no programa gerou um grande abalo moral no casal. O casal almejou receber na justiça um valor para a realização da cerimônia no mesmo local e com o mesmo buffet prometidos pelo programa, além de um valor de indenização por danos morais, já que tudo isso gerou desgaste psicológico, abalos morais, tanto no noivo quanto na noiva, principalmente na noiva, que ficou à flor da pele. Segundo relatos dos advogados do casal, a noiva passou a ter crises psicológicas, crises de ansiedade e tudo mais. Os noivos se casaram no civil. Mais tarde,
em 2018, mas eles ainda se sentiam envergonhados diante das pessoas que eles convidaram para participar da cerimônia que aconteceria no local indicado e bancado pelo SBT. Envergonhados, abatidos, constrangidos, eles ainda estavam muito ruins psicologicamente para aproveitarem um casamento. Se sentiam humilhados, constrangidos pela situação vexatória do casamento cancelado no programa de televisão. Então, eles nem conseguiram aproveitar direito o casamento no civil. Mas tudo tem dois lados. O casal conseguiu ganhar na justiça o valor de R$74 mil. Dentro deste valor existe R$49 mil a título de conversão em perdas e danos da obrigação de fazer, para que eles consigam pagar um buffet no mesmo local prometido pelo programa, e R$25 mil a título de danos morais, um valor que o magistrado considerou razoável por pressionar economicamente as requeridas, emissora e produtora do programa, sem causar enriquecimento ilícito para os requerentes, os noivos. Mas, apesar do entendimento a favor do casal, tudo no direito tem dois lados, não é mesmo? E você, como estudante de direito, jovem advogado, precisa ficar sabendo muito além do que os sites de fofoca contam por aí a respeito deste caso. Quem é da área jurídica precisa ter uma noção mais profunda dos conceitos jurídicos que estiveram em jogo dentro deste caso e precisa ter ciência também dos tópicos jurídicos apresentados pela defesa. Tudo no direito tem dois lados. Se você fosse um advogado do SBT ou da produtora do programa, como que você defenderia? Como você defenderia? Quais tópicos você alegaria, levantaria dentro deste processo? Você tem ideia de qual tópico seria? Então, venha comigo analisar os tópicos principais apresentados pela defesa e pela produtora do programa. As requeridas, lembrando, são TV SBT Canal 4 de São Paulo S.A. e a produtora do programa Formata Produções e Conteúdo. Os principais tópicos da defesa do SBT e da produtora do programa foram 5. Primeiramente, eles negaram o cancelamento definitivo do casamento. Eles disseram praticamente assim: quem disse que cancelamos o casamento definitivamente? Suspendemos o casamento naquele período por problemas no cronograma, mas não retiramos definitivamente o casal do quadro. Este foi o primeiro argumento apresentado pela defesa, a negação do cancelamento definitivo do casamento. Este argumento foi derrubado pelo fato de que passou o tempo, passaram os anos e o casal nunca mais foi chamado pela produtora do programa. Inclusive, as mensagens que o casal mandou ao WhatsApp da produtora, com quem eles se comunicavam, todas as mensagens foram ignoradas, visualizadas e não respondidas. Mas aí entra o segundo tópico da defesa, que a defesa também negou as supostas provas sobre mensagens ignoradas no WhatsApp. Segundo a defesa do SBT e da produtora do programa, essas provas podem ser facilmente falsificadas em aplicativos especiais hoje em dia. O terceiro tópico apresentado pela defesa foi a atuação limitada das requeridas. A defesa alegou que as requeridas não têm nenhum vínculo de contraprestação com os requerentes, não houve nenhum vínculo de consumo, faltou a caracterização de uma relação de consumo, motivo pelo qual não pode haver responsabilidade neste caso, e as requerentes nem poderiam invocar o Código de Defesa do Consumidor, porque as requeridas tratam o casamento como se fosse uma doação, é um show business de doação. Acontece um casamento de graça para um casal selecionado que tem aquele sonho realizado, mas é uma doação sem responsabilidade,
decidida pela liberalidade das requeridas e não teria como as requeridas serem culpadas por qualquer vício, até porque, se houvesse o casamento, quaisquer vícios seriam de responsabilidade dos terceiros prestadores de serviços. As requeridas alegam que atuam puramente na radiodifusão de sons e imagens e na produção do conteúdo. Elas quiseram lavar as mãos para eventuais vícios e tirarem a responsabilidade delas sobre o caso. Inclusive, ficou famosa uma declaração da defesa que diz: o desfazimento da promessa de doação não pode ser considerado um ato ilícito, tampouco ensejar uma indenização. A justiça não pode obrigar a emissora a fazer uma doação sob vara. Esta justificativa, este tópico da defesa de ausência da prática de ato ilícito pela falta de caracterização de uma relação de consumo, já que o casamento é tratado como doação pelo programa, pela produtora, este é outro argumento que foi derrubado e por isso elas perderam na justiça. Por quê? Porque mesmo que seja uma doação, um casamento, uma promessa amplamente divulgada carrega responsabilidade. Os atos unilaterais, inclusive as doações, são carregadas de responsabilidade de acordo com o Código Civil, ainda que não seja uma relação de consumo, ainda que o casal não esteja pautado pelo Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, ele afirma que existe responsabilidade em atos unilaterais, principalmente em casos de promessa de recompensa, promessa de prêmio. No próximo áudio nós veremos qual é o artigo do Código Civil que diz isso, o artigo da promessa de recompensa. Por fim, o último argumento da defesa, que é um argumento muito interessante, eu acho que qualquer advogado na defesa alegaria isso para tentar se eximir, para tentar eximir o cliente da indenização por danos morais, da condenação por danos morais, mas é outro argumento que foi bastante furado e facilmente derrubado. A defesa alegou a ausência de abalo moral pelo fato do casal viver em união estável. Imagina, a defesa disse que não tinha como o casal alegar tantos abalos morais assim, porque eles já viviam em união estável, já viviam juntos, razão pela qual o casamento seria um mero capricho do casal e não um rito de passagem. Só que este é outro argumento facilmente derrubado. Por quê? Porque hoje em dia a maioria das pessoas vive em união estável antes de se casar. Isso já é algo aceito culturalmente pelo direito. Algumas pessoas se resguardam por motivos religiosos ou outras questões para um casamento religioso, se resguardam em castidade ou vivem solteiros. Mas para o direito civil, para o mundo civil, a união estável já é amplamente reconhecida e todo mundo aceita culturalmente a união estável. E não é porque o casal vivia em união estável que o casamento deixou de ser importante ou se tornou um rito de passagem menos importante. Muitos casais sonham com um casamento, ainda que vivam em união estável, ainda que já tenham filhos. Muitos casais têm o sonho do casamento. O casamento ele carrega ainda uma aura afetiva muito forte, ainda mexe com o psicológico, o emocional, com as crenças, com os sentimentos das pessoas. O casamento ainda é uma cerimônia solene, um rito de passagem importantíssimo para a nossa sociedade. Ele não deixa de ser importante porque o casal vivia em união estável. Muitos casais não se casam por N obstáculos da vida, por vários obstáculos da vida. E isso não diminui o sonho do casamento. A união estável não diminui o sonho do casamento. Além do mais, o programa e a produtora nunca alegaram qualquer ressalva quanto a casais nessa condição de união estável. Inclusive, quem acompanha o programa sabe que muitos casais que participam já viviam em união estável antes. E até os filhinhos participam do casamento, participam do programa, e é muito fofo ver a participação de crianças, é sempre muito fofa. Então, esse aí foi um outro argumento bem furado, bem derrubado.
No próximo áudio veremos os tópicos considerados pelo magistrado na condenação das requeridas. Até mais.